Constatando a presença unânime dos senhores vereadores, saúdo a mesa diretora, demais colegas vereadores, funcionários da casa e as pessoas que nos assistem de casa através das redes sociais. Invocando a presença de Deus em nosso meio, declaro aberta a segunda sessão ordinária do mês de novembro, da terceira sessão legislativa, segundo período da 7ª legislatura. Assim, convido todos para ficar à vontade. Dando início aos trabalhos, peço à secretária da mesa que proceda à apresentação da ata da sessão anterior. Quero aqui cumprimentar o presidente Welton, meus colegas vereadores, os funcionários da casa e as pessoas que estão assistindo. Ata número 031 de 2023, de 7 de novembro de 2023. O Poder Legislativo Municipal de Cunhataí, Estado de Santa Catarina, reuniu-se ordinariamente no dia 7 de novembro do ano de 2023, precisamente às 19 horas, no plenário de reuniões vereadora Ivanir Lourdes Ramsey, tendo por objetivo realizar a primeira sessão ordinária do mês corrente. Conduziu as atividades do vereador-presidente Welton Jair Schmidt, que apurou ainda a presença dos vereadores Décio Chábaron, Ivair Althaus, Jaime Luiz Barker, Judith Feltes, Luciara Cristina Schneider, Michael Mers, Silvani Bilha Tyson e Vilmar André Brandão. Apurando-se, assim, a presença unânime dos senhores vereadores, ato contínuo, o vereador-presidente convidou a todos os demais pares para postarem-se em pé e, invocando a presença de Deus, declarou aberta a primeira sessão ordinária do mês de novembro, da terceira sessão legislativa, segundo período da 7ª legislatura, saudando os vereadores e visitantes presentes. Dando início aos trabalhos, de imediato solicitou o condutor das atividades do dia pela apresentação da ata da sessão anterior, a qual, após devidamente apresentada e sem receber nenhuma correção, recebeu a aprova de todos os vereadores presentes, sendo assim abonada pela mesa diretora. Seguindo a ordem da pauta, solicitou o vereador-presidente pela apresentação da matéria provinda do Executivo Municipal e a dispor da receita fixa despesas orçamentárias do município de Cunhataí para o exercício de 2024 em R$ 23.133.951,84 e da outras providências, bem como o projeto de lei municipal número 024 de 2023, que busca autorização legislativa para que o município possa instituir programa de incentivo econômico e financeiro aos portadores de aves e suínos do exercício corrente, com valores limitados ao montante de R$ 100.000 e da outras providências. Ambos os processos imediatamente após apresentada seguiram análise e posterior manifestação na Comissão de Constituição e Justiça. Ato seguinte, passou-se ao tratamento de expediente provindo à mesa das comissões permanentes da Casa, a dispor inicialmente acerca do projeto de lei complementar municipal número 05 de 2023, que dispõe sobre o cancelamento abaixo da dívida ativa tributária e não tributária, atingidos pela prescrição do município de Cunhataí e da outras providências. Instrumento esse que, inicialmente lançado à discussão plenária, mereceu comentários da parte dos vereadores Ivair Althaus e Jaime Luiz Barca, ambos manifestando-se pela rejeição da matéria sob comento por entenderem que, mesmo atingidos pelo Instituto da Prescrição, os créditos elencados na proposta trata de recursos pertencentes ao erário municipal. Portanto,
não passíveis de serem anistiados aos devedores, cabendo ao entendimento medidas administrativas buscando salvaguardas aos interesses da municipalidade, frente às suas receitas e arrecadações. Após o lançamento e segunda e derradeira deliberação plenária, obteve a aprovação da maioria dos vereadores presentes, registrando-se os votos contrários da parte dos vereadores Ivair Althaus e Jaime Luiz Vargas, oriundo das comissões ainda do projeto de lei municipal número 21 de 2023, que dispõe sobre o estabelecimento das diretrizes que deverão nortear a elaboração da proposta orçamentária do município para vigorar no exercício de 2024 e da outras providências. Em segunda e última manifestação plenária, obteve o aprovo de todos os vereadores presentes. Por fim, o projeto de lei municipal número 022 de 2023, que busca autorização legislativa para a alienação de bens móveis considerados insercíveis ao uso pela administração municipal e da outras providências. Inicialmente, em discussão, recebeu os comentários por parte dos vereadores Jaime Luiz Vargas, que alegou tratar-se de matéria de relevante interesse público, vez que proporcionará ao município, mediante a alienação de bens considerados inservíveis, ao uso, à obtenção e aos recursos que serão empregados na renovação da frota municipal. Após o que lança a segunda e última manifestação plenária, mereceu a aprovação incondicional e unânime dos senhores vereadores. Fim da pauta dos projetos. Reivindicou o vereador presidente pela apresentação das indicações de autoria dos senhores vereadores, a dispor unicamente acerca da reivindicação subscrita pelos vereadores Ivair Althaus, por meio das quais solicita inicialmente para que a administração municipal, por intermédio do setor competente, providencie com brevidade aos trabalhos de colocação de tubos, em concreto, e edificação de bueiros na estrada de acesso à propriedade do agricultor senhor Edio Kuhn, morador da comunidade de Linha Aliança, bem como para que a administração municipal, através do Departamento de Serviços Urbanos, providencie com brevidade o recolhimento e a retirada dos materiais e entulhos depositados indevidamente nos lotes pertencentes a particulares, localizados na esquina da Rua dos Pioneiros e Rua São Carlos, de modo a proporcionar a limpeza dos locais indicados. Ambas as indicações submetidas à deliberação única receberam o aprovo de todos os presentes. Seguindo a pauta, sujeitou-se ao crivo plenário pedido de informação subscrita pelo vereador Ivair Althaus, por meio da qual requer seja encaminhado à casa relatório informando acerca da aquisição pela administração de tubos em concreto, adquiridos no período de janeiro de 2021 até a data presente, informando ainda com respeito às épocas dos respectivos aquisições, quantidades e as dimensões dos tubos comprados pelo Poder Público Municipal, instrumento que, da mesma maneira, lançada a deliberação única, recebeu o aprovo unânime dos senhores vereadores, informando assim o vereador presidente que, juntamente com as indicações aprovadas na oportunidade, serão todas interessadas às autoridades de competência. Dando seguimento à pauta, passou-se a apresentação da matéria recebida pela mesa, de interesse do plenário, e a dispor inicialmente acerca do envio à casa, por meio da administração municipal, dos balancetes mensais da contabilidade geral,
e do Fundo Municipal da Saúde, ambos relacionados ao mês de setembro do corrente exercício. Do Executivo Municipal, ainda expediente prestando informações relacionadas a requerimento subscrito por vereadores da Casa, onde reivindicam por receber extratos mensais da folha de pagamento dos servidores da municipalidade. Por fim, convite encaminhado pela Secretaria Municipal da Saúde para eventos alusivos às campanhas de preservação à saúde, que farão realizar no próximo dia 14 de novembro no Salão Comunitário, com início previsto para as 19h30. Apurou-se assim ainda, fim da matéria da ordem do dia, passando de imediato ao expediente das palavras livres aos vereadores, inicialmente subscrito à tribuna ao vereador Ivair Althaus, que demonstrou sua preocupação para que a atual situação das rodovias da região e da estrada, as quais bastante avariadas em razão das constantes ocorrências de chuvas, aliada à ausência de regulares manutenções por parte dos responsáveis. Eis que reporta-se ao vereador as crescentes ocorrências de acidentes por motivo de condições precárias das rodovias, que têm culminado em prejuízos e até mesmo ceifado vidas, tendo ao seu entendimento pouca mobilização por parte dos órgãos responsáveis pela manutenção das vias públicas. Neste particular assunto, mencionou as precárias condições em que se encontra o trecho pavimentação do acesso à rodovia SC-160, que liga a sede municipal ao vizinho município Saudade, cuja responsabilidade pela manutenção, segundo o documento obtido pela Câmara Municipal, reside na administração municipal, rogando assim a presidência da Casa seja encaminhada a expediente ao Executivo Municipal, a que venha a Casa informar acerca das medidas administrativas planejadas e adotadas visando a recuperação do trecho mencionado, a bem de informar a população usuária das vias a este respeito. Ademais, teceu comentários relacionados às constantes interrupções no fornecimento de água potável na área urbana do município, sob responsabilidade da Companhia de Águas Casan, relatando com respeito à estrutura precária e a que os sujeitos e os servidores responsáveis pelos serviços do município que enfrentam dificuldades constantes, até mesmo relacionados à energia elétrica que guarnece a unidade da compactação e tratamento da mesma maneira, rogando para providências junto à empresa por parte do poder público local, visando restabelecer as condições adequadas de abastecimento de águas do território urbano do município. Em breve, o vereador Evelton Jair Schmidt inicialmente reportou-se a uma operação emergencial que vem sendo realizada na rodovia 283, no trecho de São Carlos a Palmitos, onde encontram-se trabalhadores de fechamento de buracos e valas abertas no leito da via, cujos trabalhos, a seu entendimento, totalmente inviáveis, vez que não solucionam requer momentaneamente o problema existente, resultando tão somente no desperdício de recursos públicos. Ademais, no que diz respeito aos serviços de distribuição de águas no município, da mesma maneira, entende pela necessidade de se buscar uma solução definitiva junto à empresa responsável, uma vez que, segundo menciona, a estrutura necessária e a ampliação do sistema de energia elétrica na unidade de captação e tratamento está disponível no local, porém, sem devida ligação por parte da concessionária de energia elétrica, no que diz respeito à situação do trecho
da rodovia municipal, do acesso da SC 160, em direção ao município de Saudades. Entende também o vereador Evelton que seja necessário empreender todos os esforços possíveis junto às demais esferas administrativas, estadual e federal, visando obter recursos para as obras e reformas que se fazem necessárias, vez que ao poder público local, por seus esforços, não possui condições de realizá-las. Igualmente, aperte o Executivo Municipal à época em que realizados ao trabalho da pavimentação do trecho do acesso de rodovias SC 160 em direção às Saudades, para notificar a empresa responsável pelas obras acerca de má qualidade dos trabalhos e materiais empregados na execução, a qual teria na oportunidade de ser responsabilizada em proceder às devidas correções e ajustes, vez que ainda em tempo de garantia e responsabilidade pelos trabalhos executados, o que jamais entendido pela notificada empresa. Acredita com isso o exemplo dos demais oradores. Seja necessário empreender esforços políticos junto às autoridades estaduais, visando captar os recursos necessários às obras de reparação atualmente necessárias. Após o que nada mais havendo a ser tratado, o vereador presidente agradeceu a todos por suas presenças. Marcou a próxima sessão ordinária para 18h30 do dia 14 de novembro de 2023, na sala de reuniões da Câmara Municipal, e encerrou as atividades da presente. Evelton Jair Schmidt, presidente. Judite Feltes, primeira secretária. Jaime Luiz Vargas, segundo secretário. Coloco em votação a ata que acaba de ser apresentada. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, que se manifeste. Sendo assim, aprovado por unanimidade de votos a ata da sessão anterior. Nesse momento, informo aos senhores não haver matéria advinda do Executivo Municipal, razão pela qual eu peço pela apresentação do expediente oriundo das comissões permanentes da Casa para em primeira votação em plenário. Projeto de Lei número 024/2023. Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis. Projeto de Lei Municipal número 024 de 2023. Relator, Décio Chábara. Relatório. Trata-se do projeto de Lei Municipal número 024 de 2023, que autoriza o município a conceder incentivo financeiro aos produtores de aves e suínos no exercício de 2023, com valores limitados ao montante de R$100 mil, na forma que especifica, e dá outras providências. Conclusão do relator. Com grata satisfação, assumimos a incumbência de elaborar e apresentar o relatório técnico com vistas à deliberação em plenário de projeto de lei municipal acima mencionado, que busca autorização legislativa para instituir no município programa público de incentivo financeiro às práticas da produção de aves e suínos e da outras providências. Devidamente analisado o projeto com a informação que encontra-se apenas este relator, ora designado, sugere pela aprovação da matéria da forma como apresentada à Casa, postos a apurar-se atendidos os pressupostos de ordem e de forma, notadamente assegurados os privilégios legais e constitucionais que regulam os procedimentos legislativos.
Por tais razões, nossa posição é pelo aprovo da matéria, como deu entrada na casa. Decisão da comissão. Por tudo quanto contido no presente parecer, manifesta-se em comissão de forma unânime pelo parecer favorável à aprovação da matéria, estando apto a ir para deliberação em plenária e posterior votação. Este é o nosso parecer, salvo o melhor juízo. Sala de sessões, em 14 de novembro de 2023. Silvani Bilhataisen, presidente. Décio Chábaro, membro relator. Ivair Althaus, membro. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município. Projeto de Lei Municipal número 024 de 2023. Relator, Michael Mers. Relatório. Trata-se do projeto de lei municipal número 024 de 2023, que autoriza o município a conceder incentivo financeiro aos produtores de aves e suínos no exercício de 2023, com valores limitados ao montante de R$100 mil, na forma que especifica e dá outras providências. Conclusão do relator. A mim destinada à comissão de relatar com respeito ao expediente contido nos presentes autos, que busca autorização legislativa para instituir programa público de incentivo financeiro aos produtores de aves e suínos sediados no território do município, ao vigorar no exercício presente e da outras providências. Bem analisado o processo, somos de parecer por orientar seu aprovo, uma vez que acreditamos na necessidade e do Executivo Municipal instituir mecanismos administrativos capazes de fomentar práticas de produção de âmbito municipal, notadamente em seu tratamento da atividade agropecuária, principal fonte de suas arrecadações. Ademais, nossa proposta de aprovo guarda relação ainda com a existência de respaldo orçamentário a emprestar suporte aos custos derivados do projeto, razões pelas quais reiteramos nossa posição pelo aprovo da matéria. Decisão da comissão. Por tudo quanto contido no presente parecer, manifesta-se esta comissão de forma unânime pelo parecer favorável à aprovação da matéria, estando apto a ir para a deliberação em plenário e posterior votação. Este é o nosso parecer, salvo o melhor juízo. Sala de sessões, em 13 de novembro de 2023. Michael Mês, membro relator. Jaime Luiz Varcon, membro. Luciara Cristina Schneider, presidente. Está em discussão o projeto apresentado? Vereador Jaime? Eu quero aqui cumprimentar o presidente da casa, vereador Evelto, saudar também os novos colegas vereadores, mesa diretora, aos funcionários e à população que nos assiste de casa. Então esse é um projeto importante porque ele estimula, incentiva a emissão de notas, né? E é um projeto que já vem sendo feito vários anos. Então nada mais justo que o município contribuir, retornar um pouquinho, da 0,0 alguns centavos de retorno para quem em cima do movimento que ele teve no ano anterior, né? Então, acho que ano passado era 100 mil, mas na minha visão o município poderia ter aumentado, pelo nosso orçamento ele aumentou em torno de 10%, né? Então, nada mais justo que é uma das atividades que hoje está segurando o nosso movimento econômico, vai ser a sinocultura, porque o leite despencou o preço, automaticamente ele vai dar metade do retorno, e a sinocultura ainda está segurando, né? Então,
para que os próximos anos o município, então, continue ainda com uma receita boa e que eles possam, então, fazer as obras e os investimentos necessários, né? Então, essa importância, né, de o município valorizar e cada ano aumentar um pouquinho, porque daqui a pouco você fica 1 ano, 2 anos, 3 anos sem aumentar o valor, daí fica defasado, e daqui a pouco o produtor também fica desanimado ou não estipula, não se incentiva mais a emissão de notas, né? Então, essa é a importância hoje que o produtor emite nota para que o município, então, possa receber o retorno. E a questão da sinicultura, nós temos aqui Chavantina, que é a capital dos suínos de Santa Catarina, mas a gente já sabe que hoje Braça do Norte já passou em número de cabeça, passou Chavantina. E eu não tenho números em mãos, mas eu acredito que Cunhataí seja um dos maiores do estado, porque nós temos aqui principalmente as criações que vultam. São 3.000 leitões, 5.000 leitões, 7.000 leitões, tem algumas já passando aí, chegando a seus 10.000 leitões, e são números elevados, né? Então, claro, com certeza, isso aí, e são giros rápidos que cada 45 dias estão carregando esses leitões aí, então isso dá um incremento bom na receita do município, né? Mas seria interessante hoje apresentar esses números, acho que a secretaria tem, presidente, que possa trazer para nós aí a quantidade de suínos que nós temos no município de Cunhataí. Então, me coloco favorável a esse projeto, só fazendo essa ressalva aí que poderia ter, de repente, aumentado 10% no valor. Obrigado pela atenção. Obrigado, vereador Jaime. Vereador Vilmar. Quero cumprimentar aqui o presidente Evelto, mesa diretora, demais colegas vereadores, funcionários da casa e quem nos acompanha de casa pelas redes sociais. Também sou favorável a esse projeto, né? Cada agricultor vai ganhar, vai receber, né, conforme o movimento econômico gerado no ano anterior. E também, como o vereador Jaime colocou já, a importância na emissão de notas. E também dizer que é pago R$100.000, não adianta o executivo querer pagar mais, às vezes não poder. Nós temos que ficar felizes se amanhã depois, próximos anos, nós conseguirmos pagar ainda esses bônus aos nossos suinicultores e avicultores. O que nós sabemos, não é só nosso município, todos os municípios, as receitas, os impostos, algumas coisas a níveis federais estão caindo. Então, é uma preocupação também que o município tem. Temos que ficar felizes que nós temos esses... É fruto também, né, dos investimentos dos agricultores, mas felizes que nosso município está pagando esses bônus. É um dos auxílios que o município presta à nossa população, de vários que o município tem. E também dizer que muitos desses avicultores e suinicultores, então, são responsáveis, um orçamento que nós vamos votar nas próximas sessões, que ano passado era de 21 milhões, e o próximo ano de 2024, então, se estima em mais de 23 milhões. Então, também tem a parcela dos avicultores e suinicultores que estão investindo em nosso município, e o retorno está vindo, e em contrapartida o município dá esses bônus de volta aos suinicultores e os avicultores. Então, sou favorável a esse projeto e peço o aprovo de demais colegas vereadores. Obrigado, vereador Vilmar. Vereador Ivair. Senhor presidente, quanto a esse projeto, eu vejo que ele é louvável, é bastante importante, que nem o colega Jaime tem colocado. Ele incentiva aos nossos produtores estarem tirando suas notas de produtor e, consequentemente, gerando renda para o nosso município. Então, eu acredito que, pelo aumento do nosso movimento econômico, nós teríamos, sim, orçamento para podermos
aumentar esse valor do bônus. Só a título assim de comentário, e eu acho que nós poderíamos estar incrementando nesse projeto de bônus, fazer uma unificação de bônus para os nossos produtores. Então eu vejo que todo produtor que tira sua nota de produtor rural, quando ele vai comercializar alguma produção da sua propriedade, ela não deixa de ser menos ou mais importante dentro do orçamento, dentro da geração de renda do nosso município. Então eu acredito que nós deveríamos aumentar o valor desse bônus, de repente subir lá para seus 150, 200 mil reais, e está incrementando isso para todos os produtores. Então aquele produtor que tem lá uma produção menor, que vai estar comercializando um animal ou alguma parcela menor, né, que ele estaria comercializando com as agropecuárias e cooperativas, ele também teria que estar participando desse bônus, não é? Então hoje nós temos produtores que não são produtores de suínos, nem de aves, que eles não fazem parte dessa bonificação anual que o nosso município vem dando. Então, quanto a esse projeto 024, sou totalmente favorável a ele. Só a título de comentário, eu acho que nós, para os próximos anos, poderíamos estar incrementando, que esse bônus fosse incrementado a todos os nossos produtores. Seria isso, senhor presidente, agradeço o espaço. Obrigado, vereador Ivair. Em votação, quem concorda permaneça como está e quem discorda que se manifeste. Sendo assim aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 024/2023 em primeira votação. Seguindo a ordem, peço pela apresentação das indicações da autoria do vereador da casa. Indicação número 017 de 2023. Teor da indicação. O vereador signatário dessa proposição, com assento nesse Poder Legislativo Municipal, no uso de suas atribuições, em especial as contidas nos artigos 190 e 191 do Regimento Interno da Câmara Municipal, requer o deferimento da seguinte proposição: para que a administração municipal, por intermédio do setor competente, providencie com brevidade os trabalhos de colocação de tubos em concreto e edificação de um bueiro na estrada geral em direção à comunidade de Linha São Roque, nas imediações da propriedade do senhor Romano Pessato, próximo à cascalheira onde retirados os materiais. Justificamos a indicação presente, atendendo à reivindicação do referido munícipe e demais usuários da aludida via, que alegam pela necessidade iminente dos trabalhos solicitados, a bem de que possa dispor de condições adequadas de traficabilidade pelo local, vez que as águas pluviais invadem o leito da via, deteriorando e causando transtornos de toda a ordem nas imediatações. Cunhataí, 14 de novembro de 2023. Ivair Althaus, vereador. Está em votação a indicação apresentada. Quem concorda permaneça como está e quem discorda que se manifeste. Sendo assim aprovado por unanimidade de votos a indicação apresentada. Apresentação de pedido de informações subscrito por vereadores da casa para apreciação em plenário. Pedido de informação com requerimento de documentos. O vereador signatário da presente com assento nesse Poder Legislativo Municipal, fundamentado nos termos dos artigos 41 e artigo 77 da Lei Orgânica Municipal,
combinado com o artigo 192 do Regulamento Interno da Câmara. Requer ao vereador presidente da mesa diretora que seja submetido ao presente requerimento cumulado com pedido de informações ao plenário desse poder, a ser aprovado se for que a mesa diretora da Câmara, através do seu presidente, encaminhe expediente ao Poder Executivo Municipal, requerendo do órgão competente as seguintes informações e documentos. Considerando o exercício pleno da atividade legislativa no dever de fiscalizar os atos administrativos que envolvam a aplicação de recursos pertencentes ao erário municipal. Considerando que a resposta ao presente pedido, outrora encaminhada pelo Executivo Municipal, dando conta de que tais informações encontram-se presentes no sítio da internet da municipalidade, não atendem aos interesses e necessidades do subscritor, vez que não apresenta detalhadamente as verbas recebidas por cada servidor. Requer ao subscritor as seguintes informações e documentos. Seja encaminhada à Câmara Municipal, no prazo legal, cópia do extrato mensal da folha de pagamento do município e do Fundo Municipal de Saúde relativo aos meses de agosto e outubro do ano corrente, detalhadamente com a identificação do servidor com o respectivo cargo e lotação, relativamente a todos os servidores efetivos, comissionados e admitidos em caráter temporário, relacionando-se cada verba recebida no mês, por cada servidor, incluindo-se vencimentos, gratificações e eventuais horas extras. Justificamos o presente requerimento alicerçados na necessidade de bem esclarecer acerca dos assuntos administrativos de interesse da municipalidade, termo em que se pede e aguarda deferimento. Cunhataí, 14 de novembro de 2023. Jaime Luiz Vargas, vereador. Ivair Haltaus, vereador. Silvani Bilhataiser, vereadora. Está em votação o pedido apresentado. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, que se manifeste. Sendo assim, aprovado por unanimidade de votos o pedido apresentado. Apresentação de moção subscrita por vereador da Casa para apreciação em plenário. Moção de apelo. Os vereadores membros da Câmara Municipal de Cunhataí, ACC, que apresente e subscreve no uso de suas atribuições regimentais, requerem, com base no regimento interno da Casa, o encaminhamento da presente moção de apoio e de apelo aos gabinetes das presidências do Senado Federal e da Câmara de Deputados para acolher esta moção como manifestação de vontade da maioria absoluta do povo de Cunhataí, mediante a deliberação de seus representantes legitimamente eleitos, no intuito de impedir a usurpação das competências primárias do Poder Legislativo de legiferante, conforme os seguintes fatos e fundamentos. Considerando a necessidade da defesa do princípio republicano da separação de poderes e do sistema de freios e contrapesos consagrados no texto constitucional. Esta moção é motivada pelo experimento de legislar por vias judiciais matérias e respeito da prática do aborto, conforme implícita a ação do arquizão de descumprimento de preceito fundamental número 402, apresentada ao Supremo Tribunal Federal no sentido de questionar a excepcionalidade dos artigos 124 e 126 do Código Penal
dispõe sobre o aborto no país, diante da Constituição Federal Brasileira. Esta moção considera também a ofensa pela mais ampla a vida contida na tese desta ação, 402, que não somente propõe a legalização do aborto até 12 semanas, mas propõe a tese que ultrapassa este marco de 3 meses, visto que está fundamentada no argumento de que não haveria como se imputar direitos fundamentais ao embrião. O estado de pessoa só seria reconhecido após nascimento com vida, e afirma ainda que a dignidade da pessoa humana exige mais que simplicidade e pertencimento à espécie humana para que os efeitos protetivos do princípio constitucional. O conteúdo essencial mínimo para a dignidade humana, segundo as próprias ministros da Corte, e o valor intrínseco, simplesmente porque só é humano, mas sem o estatuto de pessoa humana, autonomia, isto é, o reconhecimento de sua capacidade de guiar-se por seu projeto de vida individual e o valor comunitário. Ainda segundo os ministros da Corte, é no interseção entre a dignidade, a autonomia e a cidadania que o sentido da existência digna passa a receber conteúdo concreto. Não há preceitos absolutos em nosso ordenamento constitucional. Coloca-se assim na própria tese critérios alheios a ordenamentos jurídicos brasileiros e de um relativismo tal que atinge a vida humana em geral e não apenas das nascituras. Esta moção ainda louva especialmente as recentes manifestações do excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quanto ao julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte de drogas para o uso da própria pessoa, em que o parlamentar diz que a decisão do parlamento é a única da legitimidade. Trata a possibilidade de ativismo judicial como equívoco grave e invasão de competência do Poder Legislativo, e deixa claro que não se pode atribuir ao Congresso Nacional inércia ou omissão. Portanto, pretende-se, por meio desta moção, manifestar expresso apoio ao excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por sua postura e reiterar a imensa importância em se garantir as prerrogativas do Congresso Nacional como único legitimado para legislar em tudo aquilo que lhe é próprio às suas competências, especialmente acerca da matéria presente no recurso extraordinário, referente ao tema das drogas e da ação 442, e atinente ao tema do aborto, observando a que a dispõe a Constituição Federal e lembrando que o Supremo Tribunal Federal tem sua função comportar-se como guardião de carta magna e não para legislador. Por fim, não se pode tampouco desprezar a vontade popular do que se reza o parágrafo único do artigo 1º da nossa atual Constituição. Todo poder emanar por meio de cujos representantes se exercem e de quem, portanto, esta moção se faz a vós, população que, através de diversas pesquisas feitas por variados institutos, invariavelmente reitera sua posição majoritariamente contrária ao aborto. Esta tentativa de avançar a pauta abortista encontrou lugar nas cortes do A pauta abortista encontrou lugar nas cortes do nosso judiciário, justamente ao tentar evadir
A restrição popular manifesta-se seus representantes, eleitos para legislar e que há décadas barram esforços semelhantes e feitos no único foro competente para discussões legislativas, o Congresso Nacional, que a presente moção, após aprovada pelos senhores pares, seja encaminhada como a prova de nossos mais veemente preocupação e apoio às autoridades e competências. Cunhataí, em 14 de novembro de 2023. Vereadores: Evelton Jair Schmitz, vereador presidente; Jaime Luiz Vargas, vereador; Judite Feltes, vereadora; Michael Mês, vereador; Ivair Altaus, vereador; Décio Chabanon, vereador; Vilmar André Brandão, vereador; Silvani Beliataisen, vereadora. Está em votação a moção apresentada. Quem concorda permaneça como está e quem discorda que se manifeste. Sendo assim, aprovado por unanimidade de votos a moção apresentada. Informo aos senhores não haver matérias recebidas pela mesa de interesse do plenário. Passamos nesse momento da palavra livre. Então, temos inscrito o vereador Jaime. Eu reitero aqui minhas saudações novamente e venho com grata satisfação fazer uso da tribuna aí. E o assunto que nos traz hoje aqui são vários, né? Uma foi a questão da moção, acho que a importância hoje, esse assunto tem que ser tratado não no Supremo, mas sim na Câmara e no Senado, né? Que acho que é muito amplo, como vocês podem acompanhar a leitura, né? Acho que com o ser humano não dá para brincar, porque você hoje, se você é pego matar um animal, você tem de 4 a 5 anos de detenção, né? Acho que então o ser humano vale menos que qualquer cachorro e gato ou animal. Aí acho que essas coisas aí tem que ser revistas e tem que ser feito um estudo, um debate ou até um plebiscito para ver se realmente a população quer isso aí. A outra questão, presidente, a questão do nosso requerimento, que o município respondeu que estaria disponível no portal, mas está bem claro, lá não aparecem as gratificações, não aparecem as horas extras. Então, tenho certeza que vai nos fornecer, porque eu vejo que sempre até agora forneceram, que daqui a pouco não fornecimento poderá parecer que estaria daqui a pouco escondendo coisa. Eu acho que não é essa a visão que o município tem, ou nós temos do executivo, né? E a importância hoje de você ter em mãos, porque às vezes as pessoas questionam e assim, eu não consigo passar a formação se não tiver certeza, porque depois é ruim. O vereador tal, você falou, e esse número não fecha, esse outro não fecha. Então acho que é importante hoje sim. Tem proteção de dados? Tem, mas sim, o órgão público, o funcionário público, nós vereadores, tem proteção de dados, mas sim, é público, então todo mundo tem que ter direito a acesso. E às vezes tem pessoas que não conseguem entrar no portal, não conseguem acessar ou ver números lá que até a gente às vezes se assusta, mas assim, se tu tiver detalhado uma coisa em mãos, você pode esclarecer a população, né? Então, gostaria que o presidente interferisse e que nós atendesse esse pedido aí, que nós tivermos que fazer de novo e justificar. Outro assunto que me traz aqui também na tribuna foi uma notícia muito boa. O nosso deputado Altair Silva vai contemplar o município de Cunhataí com uma emenda de R$120 mil. E onde esse recurso então vai ser usado para adquirir uma balança rodoviária eletrônica, totalmente eletrônica, com cédulas sobre piso, né? Então é importante, às vezes a visita que o pessoal nos cobrou, tipo assim, às vezes você tem um recurso, na hora não sabe onde investir. E umas visitas que a gente já fez um tempo atrás, principalmente são os produtores suínos, que nós temos hoje as creções. Eles têm o balanção
e muitas vezes eles carregam, a maioria das vezes carrega à noite esse leitão, e eles têm que ir até numa cooperativa ou onde é que tiver uma balança. E já aconteceu que eles tiveram que ir à noite até São Miguel levar esses suínos para pesar. Então eles perdem muito peso, e quem sai perdendo esse peso é o produtor de suinoculturas, né? E por isso a importância, como o município hoje não tem uma balança eletrônica grande para atender essa demanda de suínos, próprio gado, hoje todo dia, nós temos hoje mais de 10 mil cabeças de gado no município, todo dia tem caminhão correndo para cima e para baixo. Então é a vantagem que o caminhão vai em cima, não precisa nem descarregar o gado lá, porque ela vai ser totalmente eletrônica, com filmagem, Então tu vai lá, simplesmente aperta e não precisa nem ter um funcionário que está lá presente. Tem esse sistema hoje, ela já sai com a filmagem, já sai com a impressão, já aparece a placa, a hora, então por isso é importante hoje ter essa balança, porque o município aqui, que nem muita gente comercializa silagem, pré-secado, então tipo assim, a questão até esterco de aviário, né? Às vezes o cara compra aproximado por concha. Então é um negócio mais certo, a pessoa tantas toneladas, beleza? Tipo assim, até para quem compra e para quem vende também, para não ser lesado, né? Então essa balança ela vai ser muito importante para o município, e o valor não é absurdo, que hoje uma balança está na faixa aí, se nós pegar, a princípio era para ser 60 toneladas, mas aí a carreta ela precisa ser 80 toneladas, porque tem que ter uma pista de 18 metros de comprimento, por 3,28 de largura, então a de 60 toneladas só tem 12 metros, daí a carreta já, a maioria se tem aquelas compridonas, são até 23 metros e meio de comprimento, então, e já estão sendo carregadas suínas dentro do município com carretas, então é uma coisa assim, às vezes por causa de 10, 20 mil reais a mais, você bota uma de 80 toneladas e vai conseguir atender toda a população e assim, pensar para o futuro, né? E agradecer a essas pessoas, um dos primeiros que pediu essa questão foi o Remy Lin, o René Feil, o Dilei Kunstler, o Gerson Hillebrand, esses que têm a inscrição, que são hoje seriam os mais beneficiados, né? Então, é importante às vezes com essa emenda conseguir atender os nossos suinocultores e os produtores do nosso município. Então esse projeto vai estar sendo desenvolvido, o deputado vai indicar, e só vai ter que do município daqui a pouco, já tem, não vou citar nome, mas já tem um que ofereceu uma área que ela vai ter que ser negociando de repente a SCC aí, para que as caretas chegam, encostam ao lado, pesam e não precisa ser um pátio grande, né? Às vezes pode até ser feito na faixa de domínio do Estado, né? Com autorização do Estado, né? Para que possa ser instalada essa balança. Ou o município adquirir uma área para que possa ser efetuada então essa obra. Então era isso aí, presidente, e agradeço o espaço. Obrigado, vereador Jaime, pelas suas colocações. Dessa forma, nada mais havendo a ser tratado na forma regimental, declaro encerrada a presente sessão, informando que a próxima sessão ordinária fica marcada para o dia 22 de novembro, às 19 horas, na sala de reuniões aqui da Câmara. Desejando uma boa semana a todos.